Janja ressignificando a primeira-dama, Lula na COP e desmatamento. Eu sou Deise Ciocari, jornalista, cientista política, e nesse vídeo a gente vai falar sobre os assuntos da semana. Bom, não tem como eu começar esse vídeo sem falar da Janja, né? Ela falou que vai ressignificar o papel de primeira-dama, né? Some-se a isso, uma revista argentina comparou ela com a Evita Peron. Bom, obviamente é uma comparação muito incipiente, muito cedo para ser feita, e honestamente, assim, se conhecesse um pouquinho da história da Evita, eu não sei até que ponto essa comparação ela é lisonjeira, né? Porque a Evita fazia lá suas ações sociais, mas também ela voltava para casa dela, pro luxo dela, e o comprometimento era até por ali, né? Então, comparar a Janja com a Evita, eu acho que não é nem de todo positivo, né? As primeiras damas no Brasil, elas começaram a ter um papel diferente a partir de Getúlio Vargas, né? A esposa dele, esqueci o nome dela até, mas ela teve um papel social muito forte. Depois, a esposa do Juscelino Kubitschek, a Sara Kubitschek, também, ela teve um envolvimento social muito forte, fez muitas campanhas de doação, e aí a primeira-dama começou a ter um protagonismo na política brasileira, um protagonismo muito associado ao papel feminino, né? Não é que ela fosse uma grande líder. Um outro exemplo de primeira-dama que as pessoas têm como um exemplo quando trabalhou as questões sociais muito bem foi a Ruth Cardoso, né? E aí as outras primeiras damas, elas sempre foram uns papéis um pouco mais questionadores, às vezes até antagônicos, né? Só que tem um ponto nisso tudo, é óbvio que eu vou defender as mulheres aqui. A gente sabe, a história já mostrou o que ela faz com mulheres que tentam tomar espaço de poder ou protagonismo, né? E quando eu falo espaço de poder, não é necessariamente um espaço político, né? A Janja está sendo questionada, muito comparada com a Michelle, esposa do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que a Michelle é muito mais discreta, que a Michelle é elegante. A Janja já foi alvo de preconceito por causa da religião dela também. Mas é isso que acontece, né? As mulheres, elas sempre são roxas demais, azuis demais, femininas demais, se vestem bem, não se vestem. Vocês lembram o que aconteceu com a Soraya num debate? Questionaram até o glitter que ela estava usando na maquiagem. A Dilma Rousseff, quando foi presidente da República, né, sempre havia um questionamento do porquê que ela era tão dura, que a imprensa falava que ela era masculina, né? Na verdade, ela era uma ministra de Casa Civil que precisava tomar atitudes mais fortes, porque senão não seria ouvida, né? Mulheres em espaços de poder são assim, parece que elas são sempre deslegitimadas se os espaços que elas ocupam não têm a ver com alguma extensão da casa. Então, mulher em política, ela tem que sempre estar ligada a algum laço afetivo ou materno, por exemplo, cuidando de questões sociais. Dá um exemplo muito claro numa comissão de educação, por exemplo, da Câmara dos Deputados, e não numa CCJ, numa comissão de justiça. Então, o trabalho da mulher, o espaço da mulher na política, ele é sempre extensivo à casa, como se ela fosse cuidar das pessoas e de um ambiente, não cuidar da política e tomar decisões políticas que os homens tomam, né? O próprio Aristóteles, ele já falava, né, que o homem era um animal político e a mulher era um animal incompleto, né? E aí a gente ainda tem isso, né? A mulher quer ressignificar o papel da primeira-dama, isso não é legítimo porque ela só tem que ocupar ali o papel de primeira-dama. A gente já pode fazer o que quiser como primeira-dama, contanto que ela não perturbe o ordenamento da sociedade, o ordenamento social, né, de quem foi eleito. E quem foi eleito foi o marido dela, o Lula. Mas diante disso, do que ela falou, que eu quero ressignificar o papel de primeira-dama, ela está no direito dela, que faça como bem entender, de novo, contanto que não prejudique a sociedade, né? Então é isso, né? Por exemplo, a Simone Tebet, quando foi candidata à presidência da República, ela já começou a disputa eleitoral sem o apoio do partido dela, né? A gente viu o que aconteceu com a própria Manuela Dávila na campanha. Teve uma vez que um veículo de imprensa me ligou querendo que eu falasse da perda de peso da Joyce Hasselman. Me recusei, obviamente, né, porque isso não tem nada a ver com política. A Tabata Amaral, né, o que sofre essa menina, não pode abrir a boca, que cai em 50 em cima dela, né? Então as mulheres, elas sempre são questionadas. Se elas não estão ali cuidando de alguma coisa, de alguma ONG ou alguma obra social, é como se fosse deslegítimo o papel delas na política, né? E aí vamos falar de um outro assunto, que é o Lula na COP, né? Ele nem tomou posse ainda,
mas já vai como representante do Brasil, né? A expectativa é que ele faça propostas para zerar o desmatamento na Amazônia, né? Tem muita crítica, eu tenho um estudo muito vasto sobre isso, eu tenho que tomar cuidado para não me estender demais. Mas o Lula, quando ele assumiu o governo pela primeira vez, ele reduziu o desmatamento na Amazônia em 30%. No segundo mandato foi em torno de 50%. Teve um ano ali, se eu não me engano, foi 2007, que teve um aumento de 10%, mas depois a redução aconteceu de novo. Então, nos 2 mandatos dele, a redução do desmatamento na Amazônia ela foi em torno de 68% a 69%. O governo Bolsonaro entregou a presidência da República, entrega agora, né, mas ao fim desses 4 anos teve um aumento de 34%. Some-se a isso também as questões diplomáticas, né? O retorno do Lula à COP demonstra também o retorno da diplomacia brasileira, que foi uma coisa que o presidente Jair Bolsonaro deixou completamente de lado, né? E aí eu preciso fazer uma revisão histórica. O Médici, durante o período da ditadura militar, ele sempre defendeu a soberania brasileira, mas a soberania brasileira como algo que isola. Então ele falava assim, na Conferência de Estocolmo em 78, o discurso do Brasil na conferência foi: nós somos os donos da Amazônia, nós somos soberanos. Vocês, os outros países do mundo, que aceitem isso. Então Médici falava da soberania brasileira como algo que isolava, né? Nós, Brasil, e o resto do mundo. Existia, obviamente, como existe até hoje, aquele antagonismo de aliar ou de tentar fazer com que conversem o desenvolvimento social com o desenvolvimento industrial, né? Então parece que meio ambiente e desenvolvimento industrial não se conversam, e esse é o grande desafio de todas as nações do mundo. Mas os discursos do Médici sempre foram nesse sentido de isolar. Inacreditavelmente, isso começou a mudar com o Sarney. O Sarney começou a viabilizar o acontecimento da Eco 92 aqui no Brasil. O Collor assumiu, a Eco aconteceu e o discurso do Brasil mudou. A soberania ela começou a ser vista como algo inclusivo. Então, eu não lembro quem foi que fez um discurso maravilhoso, se foi o Celso Laffer, acho que o Laffer era do governo Fernando Henrique Cardoso, embaixador, ou se foi o Gelson Oliveira, que começou a dar o tom para o Brasil de uma soberania inclusiva. Então, nós somos os donos da Amazônia, mas nós aceitamos a cooperação de todos vocês, países do mundo inteiro, para que a gente consiga aliar desenvolvimento social, desenvolvimento industrial com preservação do meio ambiente. O governo Fernando Henrique Cardoso teve essa atuada muito forte, essa defesa do meio ambiente ela foi muito forte no governo Fernando Henrique Cardoso. A diplomacia também foi, até porque o Fernando Henrique Cardoso é um intelectual, nunca foi um líder de massas e sim um intelectual, mas a diplomacia ela foi muito importante no governo Fernando Henrique Cardoso. Obviamente isso se estendeu com o governo Lula. No governo Dilma houve um regresso na parte dessa diplomacia e até das questões ambientais, porque o governo Dilma ele começou a se virar muito para a área social, então essa área ambiental ela acabou ficando de lado, né? Coisa que não aconteceu evidentemente no governo Lula, que eu já falei todos os números aqui. Quando assume o presidente Jair Bolsonaro, ele vem com o mesmo discurso do Médici, a soberania que isola. A Amazônia é nossa, não se metam aqui, nós somos os donos da Amazônia, e as relações comerciais e políticas e de diplomacia, elas foram seriamente afetadas, porque a gente tem um presidente que tem esse nacionalismo exacerbado, mas às vezes isso acaba até prejudicando, porque não faz questão nenhuma de dialogar com o externo. Essa visita do Lula na COP tem, obviamente, toda essa expectativa, né? As pessoas querem saber se ele vai se comprometer com o desmatamento, se ele vai corrigir os retrocessos que o meio ambiente teve no Brasil nesses últimos 4 anos. Isso, inclusive, é dar força novamente para o Ministério do Meio Ambiente, não só restaurar o Ministério, mas, como eu disse, corrigir os retrocessos e também fazer a diplomacia, né? Fazer o Brasil voltar a ser o protagonista de uma política ambiental, né? Essa soberania que inclui. Então, essa é uma expectativa muito grande. Sim, nos bastidores a conversa de que será que ele vai anunciar o ministro da Fazenda, porque eu falei aqui em outro vídeo que a dúvida do mercado é:
esse Lula progressista que vem agora, o que tem demonstrado até agora é que, assim, ele vai governar para as pessoas, vai governar para essa classe mais pobre, por isso que ele está tão empenhado nessa PEC da transição para poder manter o Auxílio Brasil em R$600, mas ele vai ser esse Lula mais popular e o Alckmin vai fazer a política institucional, né? Tanto é que é o Alckmin que está anunciando a transição. Então, o mercado quer saber se vai ser o Lula do primeiro mandato, o Lula que cumpria os contratos, que cumpria os compromissos, ou se vai ser o Lula do segundo mandato, que durante a crise de 2008 ele foi lá, dobrou a aposta, aumentou os gastos públicos e entregou um Brasil para Dilma Rousseff viciado em gastos públicos. Então essa é a grande pergunta, né? Por isso que querem saber tanto qual vai ser o ministro da Fazenda, porque daí se dá uma ideia. Dessa equipe de transição, um nome que é muito bem visto é o Pércio, né? As pessoas apostam que ele pode fazer um bom auxílio no governo, mas mesmo assim distante do que pode ser o ministro da Fazenda, né? Então existe toda uma expectativa na COP, porque os olhos do mundo estão de novo direcionados para o Brasil, né? Que tem uma mudança drástica de política, e aí para saber que Lula é esse que vem para 2023. Né? Então tá, gente, é isso e até a próxima.